primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse mês espírita de 2024, que é um evento promovido pelo Departamento de Doutrina da USE Distrital Ibirapuera. Como todos sabem, no mês de outubro acontece esse encontro como uma forma de homenagear e comemorar a data de nascimento de Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804. E esse evento tem por objetivo promover uma maior integração entre as nossas casas espíritas, a Seara Bendita, o IEE, o Amor e Paz e o CELI, que são casas que compõem a Distrital Ibirapuera. E abre, ao mesmo tempo, as suas portas para todos aqueles que estão interessados em se aproximar ou conhecer um pouquinho mais sobre a nossa querida doutrina espírita. Então, eu agradeço a todos os amigos da USE, da Seara, por esse convite, e realmente estou muito feliz em estar aqui nesta noite para fazer a última apresentação do mês espírita de 2024, cujo tema escolhido foi Autores Espíritas Sucessores de Kardec. E aqui tem uma observação. Esse tema é como se fosse uma provocação, um chamamento ao estudo das obras fundamentais da codificação. Então, esse termo sucessores não faz referência a uma ideia de substitutos ou atualizadores de Kardec, mesmo porque nós estamos trazendo autores contemporâneos ao codificador da doutrina. Os personagens escolhidos são estudiosos, colaboradores e divulgadores do Espiritismo, que buscaram, no seu tempo, trazer os ensinamentos dos espíritos, dando continuidade à tarefa de Kardec. E nesse mês de outubro, nós tivemos 6 palestras muito bem elaboradas, dinâmicas, que trouxeram para todos nós novos conhecimentos e muitas reflexões, atingindo o objetivo do evento, que é esse intercâmbio dos palestrantes das nossas casas, essa troca de experiências, de conhecimento e também a divulgação da doutrina espírita. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer autores que deixaram uma grande contribuição para o Espiritismo. Então, falamos de Anna Blackwell, Arthur Conan Doyle, Gustav Jelley, Canuto Abreu, Joseph Rine e Deolindo Amorim. E hoje, no encerramento do evento, nós iremos falar de Herculano Pires, espírita, filósofo, escritor, professor, que foi um dos maiores pensadores espíritas de todos os tempos e deixou uma contribuição muito importante para o espiritismo. Vamos ao primeiro slide. Vocês estão vendo aqui a foto do Herculano. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho da história. Quem foi Herculano Pires? José Herculano Pires nasceu na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, ali no sul do estado de São Paulo, indo para o Paraná, em 25 de setembro de 1914, e desencarnou na capital paulista em 9 de março de 1979. Era filho de farmacêutico, o pai dele chamava José Pires Correia, e a mãe era a pianista Bonina Amaral Simonetti Pires. Ele fez seus primeiros estudos em Avaré mesmo, também na cidade de Itaí, cerca César. Revelou sua vocação literária desde que ele começou a escrever. Vejam bem, aos 9 anos, ele escreve seu primeiro soneto, um decassílabo sobre o Largo São João, que era um largo ali da cidade de Avaré. Aos 16 anos, ele publica seu primeiro livro, chamado Sonhos Azuis, um livro de contos. E aos 18 anos, o segundo livro, Coração, que eram poemas livres e sonetos. Então, nessa idade, ele já possuía 6 cadernos de poemas na gaveta, colaborava nos jornais e revistas da época, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Revista da Semana e o Malho publicaram vários contos com ilustrações, isso com 18 anos. Então, Herculano foi um dos fundadores da União Artística do Interior, conhecida como UAI, que promoveu 2 concursos literários, um de poemas, na própria sede, né, e outro de contos na seção de Sorocaba.
Várias personalidades na época incluíram Herculano, né, na sua. Eles publicavam, né, poemas de sua autoria em diversos veículos. Então, Herculano, em 1928, ele transforma o jornal político que seu pai tinha em um semanário literário e órgão da UAI, de novo, a União Artística do Interior. Próximo slide. A família. Em dezembro de 1938, Herculano tinha 24 anos e ele casou-se com Maria Virgínia Ferraz Pires, vocês podem ver aí na foto. Evangelizador infantil do centro, onde ele realizou sua primeira conferência espírita. Dessa união, eles tiveram quatro filhos: Herculano, Helena, Heloísa e Helenilda. Maria Virgínia, sua esposa, era filha de pais espíritas praticantes. Portanto, ela sempre esteve ao lado do marido e teve um papel muito importante na sua vida. Além de ter sido uma esposa muito dedicada, esposa e mãe, né, muito dedicada, ela foi uma grande companheira na luta pela divulgação e defesa da doutrina espírita. Ela sempre estava disposta a ajudar Herculano no que pudesse. E não só Herculano, mas todas as pessoas que a procuravam em sua casa, em busca de um auxílio, de um conselho nos momentos de dificuldades. Então, Maria Virgínia sempre manteve a porta da sua casa aberta para todas as pessoas. Bom, aí o casal, vocês estão vendo a foto, né, do Herculano com a Maria Virgínia, ele com uma das suas filhas, e a Heloísa Pires, que ela é muito conhecida no meio espírita, né, uma foto atual, e ela é também palestrante, também herdou do pai, né, esse dom da palavra, e ela faz muitas palestras bem interessantes também. Bom, voltando aqui para o casal Herculano e Maria Virgínia. Eles se mudaram para Cerqueira César, que é um outro município, em 1940. E aí, eles mudam de Cerqueira César para a cidade de Marília, tá? É lá no oeste paulista. E ele adquire o jornal Diário Paulista e dirige esse jornal por 6 anos. Com diversos companheiros, ele promoveu o movimento literário na cidade de Marília. Ele publica os poemas Estradas e Ruas, que Érico Veríssimo, famosíssimo escritor, rasgou muitos elogios. Agora vamos falar do primeiro romance. Então, em 1946, Herculano muda-se para São Paulo e ele lança seu primeiro romance, O Caminho do Meio, que mereceu críticas muito elogiosas de diversas personalidades do meio artístico. Vocês estão vendo na capa do livro o seu primeiro romance, O Caminho do Meio. Herculano foi repórter, redator, secretário, cronista parlamentar, crítico literário, e funções que ele exerceu por 30 anos. Foi autor de 81 livros de filosofia, ensaios, histórias, psicologia, pedagogia, parapsicologia, romances e espiritismo, e diversos deles em parceria com Chico Xavier. E sendo a maioria dessa produção literária dedicada ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Ele lançou também a série de ensaios Pensamento da Era Cósmica e a série de romances e novelas de ficção científica paranormal. Herculano alegava sofrer de grafomania. Vocês já ouviram essa expressão? Grafomania é um termo que se refere a um impulso excessivo ou compulsivo para escrever, muitas vezes resultando na produção de uma grande quantidade de textos ou na escrita incessante deles. Então, Herculano, ele não tinha uma vocação acadêmica, ele não seguia escolas literárias. Seu único objetivo era comunicar o que ele achava necessário e da melhor maneira possível. Ele graduou-se em filosofia pela USP em 1958, publicou uma tese existencial chamada O Ser e a Serenidade.
E entre os anos de 59 e 1962, ele foi docente titular da cadeira de Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara. Foi membro titular do Instituto Brasileiro de Filosofia, onde ele lecionou psicologia, e também foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, de 1957 a 1959. Foi também professor de sociologia no curso de jornalismo ministrado pelo sindicato. José Herculano Pires foi presidente e professor do Instituto Paulista de Parapsicologia de São Paulo. Ele organizou e dirigiu esses cursos de parapsicologia para os centros acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, em diversas cidades e colégios do interior. Agora vocês estão vendo no slide uma placa do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo. Herculano, ele fundou esse clube em 23 de janeiro de 1948. Só para vocês terem uma ideia, esse clube funcionou por 22 anos. Herculano também foi membro da Academia Paulista de Jornalismo, né? E ele ocupava a cadeira Cornélio Pires, em 1964, e pertenceu à União Brasileira de Escritores, onde ele exerceu o cargo de diretor e membro do conselho. Exerceu ainda o cargo de chefe do subgabinete da Casa Civil da Presidência da República no governo Jânio Quadros, no ano de 1961, onde ele permaneceu até a renúncia do presidente Jânio Quadros. Espírita desde a idade de 22, desde a idade de 22 anos, ele não poupou esforços na divulgação falada e escrita da doutrina codificada por Allan Kardec, tarefa a qual se dedicou a maior parte da sua vida. Durante 20 anos, manteve uma coluna diária sobre espiritismo nos Diários Associados, um pseudônimo de Irmão Saulo. Durante 4 anos, manteve o mesmo jornal uma coluna em parceria com Chico Xavier, sob o título Chico Xavier Pede Licença. Daqui a pouquinho nós vamos comentar um pouquinho mais sobre essa coluna. Também foi diretor fundador da revista Educação Espírita, que era publicada pela Edicel. Em 1954, ele publica o romance Barrabás, que recebeu um prêmio do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, constituindo o primeiro volume da trilogia A Conversão do Mundo. Em 75, ele publica Lázaro e depois o romance Madalena, concluindo assim essa trilogia. Vejam como ele era produtivo. Bom, além disso, traduziu com muito cuidado as obras da codificação de Allan Kardec e ele enriquecendo-as, essa tradução, com notas explicativas nos rodapés. Essas traduções elas foram doadas a diversas editoras espíritas no Brasil e também fora do Brasil, como Portugal, Argentina, Espanha. E ele colaborou ainda com o Dr. Júlio Abreu Filho na tradução da revista Espírita de Allan Kardec. Agora vamos falar um pouquinho do acervo de José Herculano Pires, começando pelo rádio. Roberto Montoro, ele era proprietário da Rádio Mulher e pretendia colocar na programação da emissora um programa espírita semanal, com a duração de 1 hora, e convidou Herculano para estruturar e apresentar esse programa. Herculano aceitou o convite, uma vez que lhe for assegurado que ele teria a mais ampla liberdade, podendo tratar do espiritismo em todos os seus aspectos, sem restrição, e ele também poderia responder a qualquer pergunta dos ouvintes. Veja que interessante. Então aqui tem uma foto do Herculano fazendo o programa no Limiar do Amanhã. Bom, então, esse programa, O Limiar do Amanhã, foi o primeiro. Ele foi ao ar em abril de 1971. Era apresentado aos sábados à noite
e obteve um sucesso imediato em São Paulo. Herculano, ele abordou diversos temas à luz do espiritismo. Um fato interessante é que muitos desses programas foram convertidos num livro de mesmo nome e os originais em áudio estão disponíveis no site da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. E a gente vai, mais para frente, eu vou falar um pouquinho da fundação. Bom, no aniversário do primeiro ano do programa, o Chico Xavier, eles fizeram um programa especial e Chico Xavier foi entrevistado durante 2 horas na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Bom, o sucesso era muito grande, então a Rádio Mulher passou a reprisar o programa aos domingos pela manhã, assim como a Rádio Morada do Sol de Araraquara e a Rádio Difusora Platinense de Santo Antônio da Platina, no Paraná, também retransmitiram o programa com expressiva audiência. Muito interessante. O programa prestou um grande serviço à doutrina espírita durante 3 anos e meio. E cabe destacar que Herculano jamais aceitou da Rádio Mulher qualquer espécie de remuneração. Continuando no falando do acervo, agora vamos falar um pouquinho sobre a revista eh, Educação Espírita. No ano de 1970, foi o ano internacional da educação. Herculano Pires percebeu um momento propício para tratar mais diretamente da pedagogia espírita. Escreveu, ó o que ele disse, para vocês sentirem o comprometimento. Os cristãos primitivos tiveram de lutar contra a educação pagã para implantar no mundo a educação cristã. Agora é a hora dos espíritas, numa batalha muito mais suave, mas que deve ser tão pertinaz como aquela. E aí Herculano leva a proposta ao proprietário da editora Edicel, que era o Frederico Giannini, e ele concorda em produzir e divulgar essa publicação pioneira na história da educação. Herculano desejava que a revista fosse, palavras dele, um instrumento permanente de ligação entre os núcleos educacionais espíritas, um instrumento de trabalho para a elaboração das coordenadas da pedagogia espírita e uma livre tribuna para o debate de toda a problemática educacional. A profundidade. O lançamento oficial da revista Educação Espírita ocorreu em 28 de dezembro de 1970, no auditório do Centro do Professorado Paulista. E diante de diversos percalços encontrados no caminho, mas movido por um propósito maior, Herculano produziu um total de 6 edições da revista. Eu vou ler um pequeno trecho da matéria denominada Compêndio de Pedagogia Espírita, para vocês entenderem a didática do professor Herculano. Então, olha como ele inicia tratando o conceito espírita de educação, dizendo o seguinte: encarada numa perspectiva espírita, a educação nos apresenta dois aspectos fundamentais. É o processo de integração das novas gerações na sociedade e na cultura do tempo, mas é também o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser na existência com vistas ao seu destino transcendente. Cada ser traz consigo, para cada existência, os resultados do seu desenvolvimento anterior, em existências passadas. Esses resultados se encontram em estado latente no seu inconsciente, mas desde os primeiros anos de vida começam a revelar-se nas suas tendências e no conjunto das manifestações do seu temperamento. Cabe aos pais e aos educadores observar esses sinais e orientar o seu ajustamento às condições atuais. Uma linguagem simples que traz com muito conteúdo. Então, essa revista Educação Espírita, que teve 6 edições, tinha um conteúdo assim pragmático muito grande. Agora vamos falar um pouquinho, continuando no acervo, Chico Xavier pede licença.
Alguns de vocês vão lembrar, nos meses de julho e dezembro de 1971, o Chico Xavier ele participou de programas de televisão que alcançaram grandes picos de audiência. Sua entrevista ao vivo, cedida ao famoso programa Pinga Fogo, TV Tupi, 28 de julho de 1971, conseguiu a maior audiência da história da TV brasileira. 80% dos televisores ligados e teve uma duração de 3 horas. Aí houve um segundo programa, que ocorreu meses depois, em dezembro de 71, e teve duração de 4 horas. Depois desse sucesso imenso do primeiro programa Pinga Fogo, o Jornal Diário de São Paulo transcreveu a entrevista inteira e a TV Tupi, dias depois, reprisou o programa, obtendo uma grande audiência. Aí, em agosto de 71, o Diário de São Paulo criou uma coluna dominical chamada Chico Xavier Pede Licença, que logo ficou famosa por divulgar mensagens recebidas pelo Chico, né, médium de Uberaba, e comentadas por Herculano Pires, porém ele utilizava um pseudônimo, Irmão Saulo. E essa parceria entre Herculano e Chico, no Diário de São Paulo, resultou em quatro obras de grande importância na história da literatura espírita brasileira, que é O Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito, Astronautas no Além e Diálogo dos Vivos. Todas essas obras foram editadas pelo GEM, Grupo Espírita Emmanuel, que ficava localizado em São Bernardo do Campo. E aí vocês estão vendo uma foto, né, do Herculano, com o Chico e com o Valdo Vieira também. Agora continuando ainda no acervo, vamos falar sobre, sobre textos, os filósofos. Bem interessante esse texto, esses textos, porque eles tratam não de uma série de biografias escolhidas ao acaso, mas um panorama que abrange cerca de 25 séculos de história da filosofia. Então, Herculano focava em cada fase histórica um ou dois de seus pensadores principais e estuda suas vidas e doutrinas em conexão com a época que viveram. Estabelece dessa forma, por meio de comparações, os laços existentes entre os vários períodos históricos, acentuando assim a continuidade do pensamento. E usando um processo de exposição que, além de facilitar a memorização dos fatos e princípios, torna agradável a leitura. Herculano cuida assim de apresentar seus biografados, esses filósofos, não como criaturas incorpóreas, perdidas num reino de abstração. Não. Ele apresenta esses filósofos como seres humanos cujas doutrinas refletem a sua condição de testemunha na história. Então, eu vou trazer um exemplo, porque muita gente pensa que ler sobre filósofos, estudar filosofia é uma coisa muito maçante. E algumas vezes pode ser. Então, veja esse exemplo que eu trago aqui para vocês sobre Sócrates. É um texto de Herculano sobre Sócrates, para vocês perceberem a simplicidade da linguagem, a clareza e a objetividade. Então, Sócrates, né, nascido, agora palavras de Herculano, tá? Nascido em Alopece, cerca do ano 469 AC, viveu até 399 a.C., quando o condenaram a tomar cicuta, em episódio tão conhecido até mesmo das pessoas pouco afeitas aos problemas filosóficos. Viveu, portanto, 70 anos. Aparentemente era um homem comum, despreocupado, de classe média, de posses moderadas, que lhe permitiam discutir à vontade com seus concidadãos, em largos ócios, sobre os principais temas da época. Platão nos descreve a partir de dois ângulos, o exterior e o interior. No primeiro, o exterior, temos esse tipo de burguês tranquilo, que se completa com um rosto de traços rudes sobre ampla calva, de nariz grosso e queixo voluntarioso, olhos arregalados. No segundo, que é o interior, temos o espírito ardente e estranho que salta dessa aparência vulgar à menor aproximação.
Esse espírito é que atrai os atenienses e converte o bom Sócrates popular no maior filósofo grego. E esse espírito é o que o arrastará à morte, como aconteceu com o seu antecessor, Protágoras. Então, de novo, uma linguagem simples, clara, gostosa, fácil de ler. Continuando nos textos, vamos falar agora de palestras na garagem. Bem no início, começa com uma reunião familiar de estudos e mediunidade, que ocorria semanalmente na casa de Herculano e Virgínia. Com o tempo, chegaram os amigos e se juntaram a esse grupo. Aí a família passa um tempo, ela se muda para a residência da rua Doutor Bacelar. O imóvel contava com uma garagem que não era utilizada. Conforme o trabalho de Herculano se tornava mais conhecido, aumentava o número de pessoas que vinham procurá-lo, em busca de orientação espírita. Para melhor atender essa demanda, esse grande grupo que aumentava cada dia mais, ele constitui um novo espaço e, em 1972, o casal deu início às palestras na garagem, que eram semanais e dirigidas por Herculano. Muitas dessas palestras foram gravadas em fita cassete, para vocês terem uma ideia. Bom, Herculano, nessa época, já era bem conhecido no movimento espírita e aumentava cada vez mais as pessoas que procuravam por uma orientação doutrinária. Então a família decidiu aproveitar a garagem como um local para a realização de reuniões de estudos doutrinários. Colocaram cadeira, uma mesa grande para as reuniões mediúnicas. Inicialmente, as reuniões eram semanais, mas logo passaram a ser duas vezes por semana, devido a esse grande aumento, né, de participantes. E o filho de Herculano, que chamava Herculano também, ele conta o seguinte fato que é bem interessante. Vejam esse caso. No dia do desencarne de Herculano, ele estava na cozinha da casa tomando café com dois amigos médicos. Enquanto isso, acontecia a reunião na garagem. Ele pede licença para voltar a trabalhar no seu quarto. Seus amigos, aí passa alguns minutos e ele dá um grito. Aí a esposa sobe correndo para ver o que tinha acontecido e encontra ele caído, desacordado, na cama. Aí os amigos levaram com urgência para o hospital ali perto, né? O Hospital São Paulo, ficava a 3 quarteirões da casa. E os médicos que o atenderam informaram a família que ele já havia chegado sem vida ao hospital. Isso aqui são palavras do filho de Herculano Pires, tá? Durante esse tempo, estava em andamento a reunião na garagem, mas ninguém sabia do problema que tinha acontecido com o Herculano, porque ele sofre o desmaio, ele é acolhido rapidamente e levado para o hospital, e as pessoas que estavam na garagem não ficaram sabendo. Mesmo assim, um médium em desenvolvimento, lá na garagem, recebeu uma mensagem de Herculano. Apesar da. Aí a dona Virgínia ficou brava, né? Com a pressa de aparecer uma mensagem de Herculano, ele tinha acabado de desencarnar, algumas horas, né? Depois do seu desencarne. Mas fizeram uma análise mais apurada do conteúdo da mensagem e viram que realmente era uma mensagem dele. Isso é interessante porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 165, Kardec comenta que a duração da perturbação após a morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como a de muitos meses e mesmo de muitos e muitos anos. E Kardec complementa, né? Aquele em que é menos longa, aqueles que sofrem uma perturbação mais curta, né? Vamos chamar assim, são os que se identificaram durante a vida com o estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Então veja que interessante e que está bem de acordo mesmo com essa explicação do Livro dos Espíritos na questão 165. Bom, agora vamos falar. Ainda estamos no acervo de Herculano, textos, e vamos falar da mensagem que ele escreveu no centenário do Espiritismo, no primeiro centenário. Então, no ano de 1957, a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo,
emitiu uma mensagem em comemoração ao primeiro centenário do Espiritismo. E essa mensagem foi redigida por Herculano Pires. Eu vou ler rapidamente alguns trechos para vocês. Ao iniciar o ano de 1957, que assinala o fim do primeiro século da era espírita e o início do segundo, os espíritas de São Paulo dirigem ao povo em geral, a todos os seus irmãos de todas as religiões, de outras correntes filosóficas e formas diversas de pensar, aos que creem e aos que não creem, aos materialistas, aos ateus, aos indiferentes, a sua mensagem de fraternidade e de confiança no futuro melhor que aguarda a humanidade. Essa mensagem, escreve Herculano, é de fraternidade universal, porque os espíritas aceitam o princípio da irmandade de todas as criaturas sobre a paternidade suprema de Deus, seja este entendido como ser absoluto ou como centro de forças que dirige o universo. Então, neste ano que se inicia, comemora-se o primeiro centenário desse acontecimento. Ao ser lançado esse livro, Obra Básica da Doutrina, Kardec transmitiu ao mundo a advertência dos espíritos de que a Terra se encontrava na fase de transição de mundo de provas e expiações para a regeneração. E continua Herculano. A função do Espiritismo é ajudar o mundo a se reformar. Aos que se apegam a princípios sectários estreitos, a sua advertência, fora da caridade não há salvação. E assim, confiantes nos seus princípios doutrinários, que se assentam no Evangelho de Jesus, os espíritas de São Paulo saúdam a todos e a todos conclamam para o segundo século da grande batalha de transformação moral, espiritual, intelectual da humanidade. Então, vejam vocês, como foi dito, as comemorações do primeiro centenário da codificação se iniciaram em 18 de abril de 1957, lá no ginásio do Pacaembu, em São Paulo, e continuaram com um ciclo de palestras que se estenderam até o mês de outubro, onde ocorreu a Feira do Livro Espírita num período de 15 a 31 de dezembro. E com a exposição E com a segunda exposição do livro espírita, aí já no mês de janeiro, na primeira quinzena de janeiro de 1958, na Galeria Prestes Maia. Bem interessante esse evento do centenário. Vamos falar um pouquinho agora da bibliografia de José Herculano Pires. Então, como eu disse anteriormente, Herculano foi autor de 81 livros de filosofia, ensaio, história, psicologia, romances, pedagogia e espiritismo, mas a maioria realmente foi dedicada ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. Dessas grandes obras, uma melhor do que a outra, eu separei três aqui para a gente fazer um rápido resumo para vocês entenderem bem o estilo e o pensamento do professor Herculano Pires. Deixa eu mostrar aqui a. Nós vamos falar então da introdução à filosofia espírita, da revisão do cristianismo e o sentido da vida. Bom, primeira obra, a Introdução da Filosofia Espírita, foi um livro publicado em 1965. É, Então, uma introdução ao estudo da filosofia exige assim uma longa pesquisa de suas raízes nas coordenadas da evolução humana. E nessa obra, Herculano ele propõe uma reflexão em relação aos primeiros passos para essa tarefa. Então, Herculano diz no livro que o espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Palavras dele: trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiums, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e ajustar a ela a conduta através da moral espírita. Continua Herculano. O Livro dos Espíritos nos oferece a súmula do trabalho gigantesco de Kardec. Mas se quisermos conhecer esse trabalho em profundidade, temos de ler toda a bibliografia kardeciana, os 5 volumes da codificação doutrinária, os volumes subsidiários,
e mais os 12 volumes da Revista Espírita, que foi publicada naquele período entre 58 e 69, enquanto Kardec estava encarnado. E continua circulando. Precisamos nos interessar também pelos trabalhos posteriores de Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Camille Flammarion e Leon Denis. Nós comentávamos há pouco aí com a Kátia, com a Regina, justamente falávamos de Leon Denis, né? Mas também tem esses grandes continuadores de Kardec, né? Muitos chamam de continuadores de Kardec, Delany, Bozano, Flammarion. Então, Herculano complementa, né? Veremos assim que Kardec partiu da pesquisa científica, originando-se desta a ciência espírita. Desenvolveu a seguir a interpretação dos resultados da pesquisa, que resultou na filosofia espírita. E, finalmente, tirou as conclusões morais da concepção filosófica que levaram naturalmente à religião espírita. É por isso que o espiritismo se apresenta como uma doutrina de tríplice aspecto, conclui o professor. Eu também queria destacar, esse livro é sensacional, eu queria destacar que no capítulo 4 chamado Fideísmo Crítico. O que é fideísmo? Uma doutrina teológica que, desprezando a razão, preconiza a existência de verdades absolutas fundamentadas na revelação e na fé. E nesse capítulo, ele diz que os espíritos humanos aparecem no plano existencial, dotados de inteligência, de livre-arbítrio e da missão de desenvolver na ordem universal ou na harmonia do universo, aperfeiçoando-se moralmente para se aproximarem de Deus. Isso nos mostra o conhecimento como um processo que vai do finito ao infinito, de maneira que sensação, razão e intuição aparecem como simples fases da evolução desses seres. E Herculano complementa, vejam que profundo. Razão e fé constituem, portanto, elementos essenciais do espírito, conjugados em torno de um eixo que é a vontade. Esta vontade se representa pelo livre-arbítrio, o princípio da liberdade, sem a qual a razão de nada serviria e a fé não teria sentido. Então, vejam que livro interessante, realmente vale a pena ser lido. Introdução à Filosofia Espírita. Agora eu vou falar um pouquinho do segundo livro escolhido aqui, que é A Revisão do Cristianismo. Foi publicado em 1977. Esse livro nos oferece uma visão histórica do cristianismo, de suas dimensões espirituais, com base em pesquisas universitárias. É um livro de estudo e propõe a revisão total do cristianismo atual. Herculano procura reintegrar a figura de Jesus na condição humana, demonstrando que ele era um homem real e não representa um conjunto de mitos e símbolos. Esclarece ainda que Jesus não previu nem desejou a igreja cristã, que ele não foi um fundador da religião, nem mesmo um reformador religioso. Herculano diz assim na introdução: é tempo de compreendermos que Jesus não voltou das nuvens de Betânia, mas em espírito e verdade para conduzirmos a toda a verdade prometida. Então vejam vocês, uma das propostas de Herculano nesse livro é retirar todos os elementos mágicos de palavras e práticas de Jesus. Ele entende que a proposta de Jesus para a religião é completamente espiritual, nada exterior e muito menos mágica. Vou citar alguns exemplos onde o místico estaria misturado com a prática cristã, e Herculano dá vários exemplos no capítulo 3, chamado A Herança Mágica. Faz uma analogia entre o sangue do Cristo e o sangue redentor dos sacrifícios de animais realizados pelo judaísmo à sua época, no uso de objetos considerados sagrados, como cruzes, medalhas, velas, véus, cálices, entre outros. Então, todos os ensinamentos do Cristo, por palavras e exemplos, revela sua permanente reverência a Deus e profunda comunhão com as leis divinas. Outro exemplo da ordem do ritual, da promessa, de cura, dos objetos sagrados devem ser revistos, diz Herculano, para que o cristianismo seja entendido como algo espiritual na intimidade de cada um de nós, e não algo mágico, concepção
que teria sido construída aos poucos após o cristianismo primitivo, com a finalidade de fazer com que a população de mentalidade mágica e mística aceitasse o cristianismo em suas vidas. E é bem, esse livro é bem interessante, porque nós aprendemos na doutrina que os fenômenos espíritas, eles constituem nos diferentes modos de manifestação da alma ou do espírito, sobre fluidos ou sobre a matéria. Então, a doutrina espírita, ao revelar a existência dos espíritos, tira da crença do sobrenatural fenômenos e efeitos de causa espiritual e esclarece pelas leis divinas que espiritual sim, sobrenatural não. Aí a Regina Tácula conhece bem essa frase. E o Herculano, ele fecha esse capítulo dizendo: aproveitemos o tempo que ainda nos resta para nos libertarmos do egoísmo e nos elevarmos à compreensão de nossa própria consciência. Ela é o tribunal de Deus instalados em nós mesmos. Não existimos para a violência, e sim pelo amor. O ensino moral de Jesus, livre dos acréscimos de nossa vaidade, da sabedoria infusa dos sábios pretensiosos, é o roteiro único, mas seguro, de que ainda dispomos para segui-lo nessa hora extrema. Para segui-lo enquanto é tempo, revisemos a nossa herança cristã à luz da verdade. Bom, mais um livro, com certeza deve ser lido. Revisão do Cristianismo. E agora, para dar um gostinho de quero mais, como diz meu amigo Serginho, lá do programa Momento Espírita, programa que vai ao ar todos os domingos ao meio-dia pela Rádio Boa Nova, vamos conhecer o próximo título, o último para a gente fazer uma rápida síntese, que é O Sentido da Vida. Esse livro, O Sentido da Vida, ele teve uma publicação em 2005, né, póstuma. Nesse livro, Herculano considera o poder moralizador do Espiritismo. Assinala todas as lições da vida pelas consequências do bem e do mal que torna palpável. A força moral, a coragem, consolações que ele dá nas aflições, por uma inalterável confiança no porvir, pelo pensamento de ter cada um junto de si os seres que amou e a certeza de os rever, a possibilidade de falar com eles, a certeza, enfim, de que tudo quanto se fez até a última hora da vida não fica perdido, tudo é aproveitado. No final do livro, Herculano elabora uma síntese final do Espiritismo, nos seguintes princípios gerais. Aí eu trouxe um resumo de 5 itens, 5 pilares, para vocês terem uma ideia de como ele, ele embasa esse raciocínio e esse conhecimento. Então ele traz, né, que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, e o homem é a individualização do princípio inteligente universal, refletindo a imagem do Criador no seio da criação. Traz ainda: o universo é um processo geral de evolução em que todas as coisas e todos os seres caminham do menor para o maior, do mal para o bem, das trevas para a luz, do caos para a ordem, do inconsciente para o consciente, através de leis imutáveis que a tudo presidem e relacionam, tanto no plano material quanto no moral e no espiritual. Traz também que o homem é a resultante de longa elaboração do princípio inteligente, no seio da matéria através de formas orgânicas, mas ainda não chegou ao seu fim. Continuando essa elaboração a se processar no tempo e no espaço, em direção a um ideal de perfeição imanente do próprio universo. Há seres inferiores e superiores ao homem, pertencentes à escala humana, e dos quais podemos ver alguns exemplos na própria Terra, entre as raças primitivas e os indivíduos geniais, destacando-se entre eles a figura ímpar do Cristo como perfeito modelo da mais alta expressão humana conhecida no planeta. A gente lembra sempre da questão 625 de O Livro dos Espíritos. O homem, graças à sua natureza espiritual, pode tomar conhecimento do chamado universo supranormal e hiperfísico, entrando em relação direta ou indireta com seres imateriais, inclusive os próprios
os próprios homens libertados do organismo físico pelo processo comum da morte. Bom, então, são três obras dentro das 81 obras publicadas que o objetivo foi mostrar rapidamente, né, e para indicar a principal característica, né, desse conjunto enorme deixado pelo professor Herculano. E tudo isso resume, né, o pensamento espírita e a valorização do aspecto crítico e investigativo da proposta apresentada por Allan Kardec, né, que é a nossa doutrina. Então, nos livros de Herculano e nos textos, ele escreveu muito, né, nota-se a preocupação em combater interpretações e traduções deturpadas da obra de Kardec, inclusive aquelas que surgiram no movimento espírita ao longo do século XX. Chegando no final, eu queria só falar um pouquinho sobre a fundação, né? Então, Herculano, como foi dito, né, faleceu em 9 de março de 1979, e a viúva, Dona Maria Virgínia, ela seguiu cuidando e conservando do seu acervo, e assim como manteve a publicação de seus livros. Um ano após o desencarne da Dona Maria Virgínia, os familiares e amigos, considerando a importância, né, de sua contribuição para a cultura e o movimento espírita, eles decidiram instituir uma fundação para que fosse preservados seus documentos, seus objetos, os textos, os livros, arquivos em áudio, e também que a obra continuasse, né, sendo divulgada nos diversos meios. Então, com esse intuito, a família fez a doação do imóvel onde o casal e os filhos residiram por mais de 40 anos, além da mobília original. E a casa hoje, ela abriga todo esse material, mas ampliou também a divulgação pelos meios virtuais, né? Mantendo um site que disponibiliza textos, vídeos e áudios originais. É bem interessante, né? Recomendo que vocês visitem o site. E são objetivos da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires a tradução da obra de Herculano para outros idiomas e a publicação de livros e textos e a preservação da sua memória. Então aí tá, vocês estão vendo o site, né? O www.fundaçãoherculanopires.org.br. Vale a pena entrar e conhecer. Muito bom. Bom, estamos chegando aqui ao final, acho que eu já estou me excedendo no tempo. Então, para encerrar esse mês espírita de 2024, que trouxe os autores espíritas sucessores de Kardec, como eu disse no começo, tivemos palestras muito interessantes e instrutivas. E tivemos a oportunidade também de conhecer um pouco mais de alguns autores, né? Alguns autores que muitos não conheciam, né? Anna Blackwell, falamos de Arthur Conan Doyle, Gustav Jelley, Canuto Abreu, Joseph Ryan, Deolindo Amorim e hoje José Herculano Pires. E quando a gente pensa sobre esses grandes espíritos que deixaram essa grande contribuição, eu sempre me lembro de um amigo nosso lá do CELI, o Eurípides. Ele já desencarnou. E no final dos estudos de casos relatados no livro Céu e Inferno, nós estávamos estudando esse livro, na segunda parte, onde tem aqueles diversos relatos dos espíritos que contam suas experiências após o desencarne. O Eurípides, naquele dia, ele fez uma prece que eu nunca mais me esqueci, porque ele agradece na prece a contribuição de todos aqueles espíritos, porque através das suas experiências, eles traziam para nós uma oportunidade de nós expandirmos a nossa reflexão no estudo realizado.
E ele agradece, né, aqueles espíritos. Então, aquela prece representa uma grande verdade, porque realmente nós temos que agradecer muito a esses grandes autores espíritas, que com essa rica e extensa obra nos proporciona a oportunidade do estudo e, além do estudo, traz a reflexão. Isso ajuda na aquisição de novos conhecimentos. Então, a história de José Herculano Pires, considerado o maior intelectual espírita brasileiro do século XX, se funde com a própria história do espiritismo no Brasil, devido à sua grande dedicação, competência e determinação na defesa da pureza doutrinária das obras da codificação espírita. Herculano disse, abre aspas, eu não me envergonho de corrigir os meus erros e mudar as minhas opiniões, porque não me envergonho de raciocinar e aprender. E ainda, o homem vale pelo quanto evolui e não pelo que é, ou que pelo menos, ou pelo que aparenta ser num dado momento. A moral não é produto do meio social, mas da consciência, fecha aspas. Então, esse pensamento demonstra a progressividade do conhecimento e da evolução, que permite que cada um de nós volte ao início, nesta ou em novas encarnações, para continuarmos o nosso aprendizado, com novas experiências e com o apoio das pessoas que estão conosco em nossa caminhada nesse processo de educação espiritual. Herculano Pires, um dos mais ativos e importantes continuadores do Espiritismo no Brasil, nos deixou uma grande contribuição com sabedoria, muita humildade e a certeza de que a imortalidade é a condição que nos oferece tantas quantas oportunidades sejam necessárias ao aprendizado constante do espírito imortal no processo do aperfeiçoamento espiritual. E eu encerro com uma frase de Deolinda Amorim, no texto publicado no jornal Correio Fraterno do ABC, em janeiro de 1984. Vou pôr aqui para vocês. O que o Deolinda escreveu? Entre os escritores que projetaram e interpretaram a literatura espírita com enriquecimento e abriram largo horizonte ao estudo e à crítica esclarecedora, o nome de José Herculano Pires terá de reluzir sempre. Então, agradeço uma vez mais pela oportunidade que a USE me proporcionou de estudar uma personalidade tão importante e de estar com vocês, amigos tão queridos. Essa troca de experiência é fundamental para a construção do saber espírita, sempre embasado nas obras fundamentais da codificação. Deixo aqui meu abraço a todos, meu muito obrigado e citando Kardec: ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Muito obrigado e até a próxima.